Muito bem, boa noite. A graça e a paz do Senhor. Irmãos, na minha época de formação, terminar o seminário era algo muito marcante, porque é um desafio grande concluir o seminário. E eu mesmo, nesse período, eu achava quase impossível concluir o seminário. E aí, algumas vezes eu perdia a esperança, eu ficava um pouco desanimado, via a quantidade de tarefas para serem feitas e achava que não conseguiria fazer monografia, fazer o exame doutrinário, tudo isso, e o tempo acabando. Mas um dia, quando eu estava escrevendo a minha monografia, eu estava com meus colegas de turma na biblioteca do seminário. E aí, eu olhei assim para eles e vi que eles estavam escrevendo a monografia deles. Eles estavam ali dando os primeiros passos, mas eles estavam conseguindo dar esses passos. Eles estavam avançando. E eu olhei assim para cada um deles, era variada a situação, tinha uns mais estudiosos, outros menos estudiosos, mas todos, sem sombra de nenhum, conseguiram avançar. E imediatamente aquilo ali deu um alívio no meu coração. Por quê? Porque se eles conseguem, logo eu também consigo. Se eles estão avançando, eu também consigo. E isso me deu não somente esperança, mas força. E naquele momento de desânimo, eu olhei para o meu computador e voltei a escrever minha monografia. E estou aqui, né? Graças a Deus, com o curso... Oi. Som, teste, som, oi. Oi, som, teste, oi. O microfone está nas últimas. Oi, som. Muito bem. Foi a pausa aí para o irmão Leandro ir e voltar. Então eu estou aqui feliz da vida, porque eu recebi encorajamento através do exemplo. E hoje à noite eu quero trazer exemplos para que nós possamos, de fato, ter a visão que Deus tem para as nossas vidas. Através do exemplo de pessoas fiéis, nós podermos adotar a mesma visão de missão que Deus tem para nós. Então abram suas Bíblias em Filipenses. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Então abram aí suas Bíblias em Filipenses 2, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses 2, versículo 19, nos é dito assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu também me sinta animado, também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai.
Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou a ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, Deus de santidade, Deus bondoso, não somos dignos de Tua presença e pedimos que o Senhor nos perdoe. O Senhor considere nossas falhas. O Senhor perdoe as palavras vãs que pronunciamos e nos ajude nesse momento a ouvir ao Teu Espírito. Em nome de Jesus, é através dele que nós oramos. Amém. Irmãos, é importante vocês lembrarem o propósito dessa carta. Paulo, ele escreveu essa carta com um propósito. Vocês podem analisar algum dos comandos de Paulo. Por exemplo, Paulo, ele aborda a alegria em situações difíceis. Isso poderia ser um propósito da carta? Alguns dizem que sim, mas Paulo não aborda somente isso. Paulo vai mais além. Paulo aborda submissão, humildade, mas o seu propósito não para por aqui. Esse é um meio para alcançar o alvo que ele tem com essa carta. A carta, ela se desenvolve e aborda outro assunto também, que é a unidade cristã. E aí vocês poderiam imaginar que Paulo tem muitos propósitos, mas na verdade, se vocês observarem bem, todos esses propósitos culminam para um alvo que é termos a mente, termos a atitude, termos os sentimentos que Cristo teve em sua missão. E isso nós já pregamos naquela mensagem em Filipenses capítulo 2. Todavia, é importante vocês lembrarem disso, porque Paulo está orientando essa igreja a ter esse comportamento e, de repente, ele muda de assunto. Mas ele não está mudando de assunto. Paulo está fornecendo a gente um exemplo, na verdade, mais de um exemplo. Ele não está apenas dando orientações, não está apenas corrigindo, mas ele está também oferecendo exemplos. E aqui, irmãos, é mais do que Paulo abrir o coração dele, mostrar as intenções, os planos, mas é nos fornecer um exemplo de mente cristã, de propósito cristão. Assim, veja novamente aqui, Paulo está dizendo para essa igreja que enviaria Timóteo em breve. Mas por que ele está informando isso? Porque ele está falando sobre Timóteo, está falando sobre Epafrodito? Porque esses dois homens eram homens muito conhecidos pela igreja. Não somente o Paulo, mas também esses dois homens. Esses dois homens não eram apóstolos, mas eram servos fiéis. Esses dois homens, se vocês analisarem,
vamos analisar individualmente, por exemplo, eles são homens aprovados por Deus. Preste atenção nas qualidades que Paulo fala. Olhe, Timóteo, ele é alguém sincero, é alguém que se preocupa com vocês de coração. Não é um deputado que vai colocar um carro de som dizendo que vai trabalhar por várzea, mas é a primeira vez que ela pisa aqui ou ele pisa aqui na cidade. Não é um político que vai na sua casa e diz que gosta de você, mas ele nem sabe o seu nome. O Timóteo, ele realmente conhece essas pessoas, e essas pessoas também conhecem esse Timóteo, porque Paulo, ele demonstra a sinceridade de Timóteo, o envolvimento de Timóteo, não apenas Paulo falando, mas com as lembranças e com o exemplo contrário de outras pessoas. Veja que Paulo fala assim, pois todos eles, versículo 21, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. De quem Paulo está falando aqui? Paulo está falando da gente? Não. Veja que aqui é uma carta. E anteriormente Paulo falou que surgiram pessoas pregando a Cristo, almejando trazer problemas para Paulo. E pelo contrário, Paulo estava feliz porque Cristo estava sendo pregado. E esse mesmo grupo fazia por ambição, por vanglória. Esse mesmo grupo fazia com interesses financeiros. E na próxima mensagem, irmãos, Paulo usará o exemplo dele para combater esses grupos. Que aqui, no capítulo 3, homens que se consideram judeus e se consideram merecedores de honras. E aí Paulo está contrastando Timóteo com eles, dizendo, Timóteo, que vocês conhecem, está vendo ao lado desses homens aqui, Timóteo, ele tem a mente de Jesus Cristo. Vocês devem seguir o exemplo dele. Paulo está informando que enviará Timóteo, mas por enquanto não pode, porque tem algumas questões particulares a serem tratadas. Mas ele tem a convicta esperança de estar junto com esses irmãos, juntamente com Timóteo. E preste bem atenção aqui, que eu quero que vocês analisem uma coisa. Paulo estava onde? Preso, certo? Paulo, antes de dar esses exemplos, o que ele diz? Versículo 18. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Por qual razão Paulo chama essa igreja a se alegrar? Paulo está chamando essa igreja a se alegrar pelo fato de morrer por Jesus Cristo, pregando o Evangelho. E ele diz, se vocês morrerem também por isso, vocês se alegrem juntamente comigo. Paulo está dizendo que havia uma pequena possibilidade dele ser morto, porque ele era um pregador do Evangelho. Mas aqui, ele quebra todos esses agouros e diz, olha, eu tenho esperança que ainda verei vocês, não somente Timóteo. Isso aqui é importante, irmãos, para a gente perceber. Por quê? Porque Paulo, ele está assim preocupado com essa igreja, Paulo está orientando essa igreja, Paulo está dando um exemplo dessa igreja a seguir, para que essa igreja tenha a mente de Cristo. Paulo está mostrando para a gente, irmãos, razões para seguirmos esse exemplo. Mas Paulo, ele também está preocupado com essa igreja. A igreja estava preocupada com Paulo. Vocês acham que Epafrodito, ele quase perdeu a vida como? Olha o versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, Epafrodito, no capítulo 4, é dito por Paulo que ele deu a oferta a Paulo, que a igreja de Filipos mandou, e ele agradece. Mas
olha que Epafrodito, ele servia ali como um mensageiro da igreja e também como um canal de bênçãos da igreja para Paulo. Então a igreja se preocupava com Paulo. Lembra que quando Paulo fundou essa igreja, ele precisou sair de lá porque ele tinha sido espancado e recebia ameaças de morte. Ele foi expulso pelas autoridades da cidade. Então essa igreja era uma igreja que se preocupava com Paulo, mas Paulo também se preocupava com essa igreja. Se preocupava de tal modo que informou e acalmou o coração dela, mas também que direcionou ela para olhar para o exemplo, para ser motivada pelo exemplo, para ser direcionada pelo exemplo de Timóteo. Timóteo é o primeiro exemplo. Só que Paulo não podia mandar ele agora, por isso que ele manda Epafrodito. E Epafrodito não é ninguém menos tão capaz de fazer essa viagem quanto Timóteo. Porque, olha, analisemos aqui as qualidades de Epafrodito. Epafrodito é irmão em Cristo de Paulo. Ele é um crente. Segundo, Epafrodito, ele é cooperador. Epafrodito, ele é cooperador. Ou seja, ele é aquele que contribui para o ministério de Paulo. Ele não somente levava as ofertas, mas talvez ele tirava do próprio bolso para ajudar Paulo. Não somente isso, mas ele continuava o trabalho de edificação que Paulo também fazia. Além disso, Paulo fala, primeiro ele é o quê? Irmão em Cristo. Segundo, Epafrodito é o quê? Cooperador. Mas terceiro, Epafrodito é companheiro de armas. Olha aqui, Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. Significa que Epafrodito recebia as mesmas perseguições que Paulo. Significa que Epafrodito recebeu, talvez, ameaças do governo romano. Significa que Epafrodito lutou contra os hereges ali na igreja. Significa, irmãos, que Epafrodito sofria tal qual, ou pelo menos semelhante ao apóstolo Paulo. Mas não para por aí. Ele era companheiro de lutas, mas de um outro lado, ele era um mensageiro da igreja. E ele era o que também? Ele era um auxiliar da igreja para ajudar Paulo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A nossa igreja ajuda a missionária Criselite, certo? A nossa igreja manda uma oferta para a missionária Criselite e Duda. Nós não podemos ir lá para Bolívia evangelizar os bolivianos. Nós temos trabalhos, nós temos famílias, nós temos a cidade de Várzea como nossa responsabilidade. Mas nós possibilitamos essas irmãs a irem onde nós não podemos ir. E essas irmãs, elas vão em nosso nome. Essas irmãs, elas trabalham naquilo onde nós não podemos trabalhar. Elas levam o evangelho para aquelas pessoas que nós não temos contato. Então essas irmãs, elas nos ajudam em nossas limitações. Veja que essas irmãs é como se fosse um braço estendido nosso até a Bolívia. Nós receberemos uma outra missionária próxima semana, que ela está vindo aqui como um braço da igreja da Bolívia. A igreja da Bolívia não pode vir aqui informar as necessidades, mas a igreja mandou uma irmã. Então, isso tudo, irmãos, mostra o que para a gente? Mostram pessoas que têm o caráter, que têm a mente, que têm o propósito de Cristo em suas vidas. Irmãos que realmente se destacam, não por ser
pessoas que são melhores que outras, mas pessoas que estão seguindo a vontade de Deus. E voltando aqui para o caso de Epafrodito, Paulo diz o que sobre Epafrodito? Que ele estava ansiando e estava fortemente desejando estar com a igreja, porque a igreja se preocupou pelo fato de Epafrodito ter adoecido. A igreja soube que Epafrodito adoeceu. A igreja se preocupou, lembra? Epafrodito era o auxiliar da igreja. Imagine essa irmã que vem próxima semana, ser internada no hospital aqui em Natal. Imagine como ficará a sua família lá na Bolívia. Como ficarão os seus irmãos em Cristo lá na igreja da Bolívia. Uma estrangeira no Brasil, sem parentes, sem falar português direito. Como é que eles ficariam? Eles ficariam ansiosos. Ela veio para ajudar a igreja e nessa missão ela acabou adoecendo. E, irmãos, pelo que Paulo fala aqui, muito provavelmente essa doença foi causada pela perseguição ao Evangelho. Então essa viagem, ela não somente derrubou a saúde de Epafrodito, mas foi a causa de Epafrodito ter adoecido. E essa doença não foi apenas uma doença, uma gripezinha que deixa a gente deitado, mas uma doença que quase matou a Epafrodito. Só não matou por causa do milagre. E aí Paulo fala, mas Deus teve misericórdia dele, teve misericórdia de mim, teve misericórdia de vocês. Deus fez um milagre na vida de Epafrodito, para que nós tenhamos alegria e não tristeza sobre tristeza. Por isso, eu mandei para que vocês aproveitassem ele mais uma vez. Irmãos, gravem isso. Deus concedeu mais um tempo de vida para Epafrodito, a fim de que a igreja aprendesse com o exemplo dele, não somente que fosse servida por Epafrodito, mas também que a igreja aprendesse como exemplo desse irmão. Olha, irmãos, como isso aqui é impactante para nossas vidas. Nós achamos que nossa vida é, um acidente, um acaso, uma coisa assim maluca. Mas não, Deus está no controle de nossas vidas. E Ele quer que nós tenhamos a mente, o propósito, o alvo de Cristo. Tenhamos a mesma atitude que Cristo teve. Tenhamos as mesmas emoções. E qual é o exemplo disso? Timóteo e Epafrodito. Mas pastor, são coisas difíceis. Isso aí é coisa para grandes homens, como o apóstolo Paulo. Paulo realmente foi um apóstolo, mas olha, ele era um homem, e semelhante a ele, tinha Timóteo e Epafrodito. E Epafrodito era tão homem que ele quase morreu. Então isso, irmãos, mostra que o caminho que eles trilharam não é impossível de ser trilhado por nós, mas sim que nós precisamos imitar o exemplo deles e caminhar nesse caminho. Precisamos seguir esse caminho, encorajados. Lembra do exemplo que eu falei para vocês sobre a monografia? Quando nós estamos sozinhos, vendo esses alvos que Deus tem para a nossa vida, vendo esse chamado que Deus chama, a gente viveu de um modo radical, de um modo até sacrificar a nossa vida por causa do Evangelho, nós podemos até se amedrontar achando que nós não temos condições. Mas quando nós olhamos para os nossos irmãos, vemos, assistimos que é possível, que dá para caminhar, que temos como ir aonde eles estão indo, porque eles são iguais a nós. E aqui, irmãos, a igreja, ela não deve apenas esperar um padrão de serviço e visão para os outros irmãos. A igreja deve assumir esse mesmo padrão.
Se esses irmãos seguiram os passos de Jesus e de Paulo, logo também nós conseguimos. Olhe, não é um caminho impossível. Se esses irmãos conseguiram, nós também conseguimos. Se esses irmãos foram, nós também podemos ir. E aqui, irmãos, é muito importante porque pode ser, não sei se é o caso de vocês, mas algumas pessoas tendem a cobrar mais de outras e se excluir, dizendo, não, eu não consigo, eu não posso. Mas esses exemplos é para nós. Deus chama a mim e a você. E Ele está motivando a gente com a vida desses irmãos. A presença desses irmãos é para mostrar que Deus pode transformar a nossa vida do mesmo jeito. Então, quando vocês pegam irmãos que deram grandes testemunhos aqui em Várzea, como o missionário Trevo, como o pastor Adriano, não é para vocês fazerem como se fazem com jogadores de futebol. Esses são os craques. Não é para vocês fazerem assim. Mas sim, é para vocês fazerem assim, essa, ou pelo menos esse é o padrão que nós seguiremos e que todos nós temos condições de caminhar, de traçar, de viver. Porque eles são homens e antes dele houve outros que traçaram o mesmo caminho. Então não tratem esses irmãos como fenômenos, como pessoas que não existem, mas sim como exemplos a serem seguidos e como caminhos que foram abertos e que estão abertos para a gente seguir. A nossa agenda, irmãos, a exemplo desses irmãos aqui, deve ser reorientada. Qual era a preocupação de Timóteo? A preocupação de Timóteo era o bem-estar da igreja. Então Timóteo não planejava o ano dele assim, eu tenho uma faculdade para me formar, eu tenho um sonho da minha viagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Timóteo planejava assim, o que é que Deus quer para a minha vida? Primeira coisa. Segunda, quais são as responsabilidades que Deus me deu? Beleza. Mas faculdade não é responsabilidade? É. E a igreja? Mas Filipos é distante, eu tenho que cuidar de Paulo. Ele tinha que cuidar de Paulo, mas ele também tinha que cuidar da igreja. Pastor, mas Timóteo era um pastor, e eu não sou pastor. Você não é, mas a responsabilidade da igreja não era apenas de Paulo, não era apenas de Timóteo, mas de todos os irmãos da igreja. Lembra? Paulo está dando esse exemplo aqui para mostrar que todos os irmãos deveriam ter preocupações e interesses sinceros pela igreja. Então, irmãos, falando de modo mais prático para a gente, essa igreja aqui, ela deve fazer parte da sua agenda. Não é apenas da agenda do pastor. Não é porque o pastor ele está aqui para servir a vocês e trabalhar a vocês, que é o único que tem que ter obrigação com a igreja. Não. Todos os irmãos dessa igreja têm a responsabilidade diante de Deus. O pastor, ele está servindo como um exemplo, igual a esses homens. Mas todos vocês têm a responsabilidade diante de Deus. Então, a semana da gente, nós precisamos levar em consideração a igreja. A igreja não tem isso, não tem aquilo. Quem deve pensar a respeito disso é o pastor? Não, é a igreja, toda a igreja, todos os irmãos da igreja.
nós queremos atingir tal alvo. Quem deve se esforçar para fazer isso é o pastor? Não, é a igreja. Então, irmãos, mas a igreja não faz parte da minha casa. Pelo contrário, a igreja é a minha casa. E não do pastor apenas, mas de todos os irmãos. Isso, irmãos, é possível? É possível. Está aqui esses irmãos como exemplo. Está aqui eu como exemplo. Eu estou aqui, irmãos, não é para tomar o lugar de alguém, mas apenas mostrar o caminho que nós devemos traçar, caminhar, prosseguir, persistir. O irmão adoeceu. De quem é a responsabilidade de ligar para esse irmão? É do pastor? De todo mundo da igreja. O irmão está se desviando da igreja. De quem é a responsabilidade de falar? É do pastor? De todo mundo da igreja. A igreja é responsabilidade da igreja, irmãos. E aqui não é algo impossível para vocês fazerem. Se Deus me capacitou, Deus capacita vocês também. E se Deus capacita vocês, nós alcançaremos o propósito de Cristo. Irmãos, nós também devemos colocar pessoas de caráter aprovados no serviço. Mas nós também devemos procurar um caráter aprovado. Devemos fazer isso hoje. Veja bem, pastor, eu não sei pregar. Um exemplo, eu não sei pregar o evangelho, eu não sei evangelizar. E aí, o que é que eu faço para isso? Estudar a Bíblia. Mas eu não tenho essa prática de estudar a Bíblia. Muito bem, vamos se esforçar, vamos orar, vamos pedir ajuda aos irmãos. Mas não podemos cruzar os braços e dizer assim, eu não sei e não vou fazer. Não, irmãos. Deus capacita, Deus possibilita. Nós precisamos desenvolver nossas vidas. Avalie aqui as qualidades que nós temos em nossas vidas. Olhe, foi falado sobre Epafrodito. Ele era o quê? Um irmão. Graças a Deus, todos que estão aqui são crentes. Amém. Então todo mundo já tem essa qualidade. Que bênção. Glória a Deus. Amém? Todo mundo aqui é crente. Aí a segunda qualidade, cooperador. Cooperador. Nós somos cooperadores. Companheiro de lutas. Mensageiro do evangelho. Uma pessoa altruísta com os outros e com a igreja. Então veja que pode ser que não tenhamos alguma dessas qualidades e nós faremos o quê? Vamos cruzar os braços, ficar aqui na igreja, porque eu não tenho essas qualidades, então não sirvo para fazer nada. É isso? Não, irmão. Se Deus mostrou um caminho, é porque podemos e devemos traçar ele. Eu não posso ter essas qualidades hoje, mas Deus pode me capacitar e eu ter essas qualidades e poder servir mais na igreja, poder ser bênção, ser luz. Nós temos testemunho de pessoas que antes eram pessoas que não traziam nada de bem para a sua família. E Deus transformou e hoje é uma pessoa de bem, uma pessoa que não somente dá orgulho, mas traz bênção para a sua família. Irmãos, nós podemos avaliar assim, pastor, eu não sou uma pessoa aprovada dentro da minha casa. Eu não posso fazer muita coisa na igreja porque eu não sou aprovado dentro da minha casa. Aí eu vou fazer o quê? Vou cruzar os braços novamente e dizer assim, já que eu não sou, então vou só vir sentar no banco da igreja. É assim? Não. Nós vamos buscar, porque Deus está abrindo esses caminhos para a gente. Irmãos, a vida desses irmãos nos ajuda e nos estimula a se arriscar pelo evangelho.
a pagar caro pelo Evangelho. Lembra, Epafrodito, ele quase perdeu a vida para levar ajuda a Paulo, certo? Valeu ou não valeu a pena? Valeu. Por quê? Porque Paulo poderia ter morrido. Mas Epafrodito quase morreu. Só não morreu por causa do milagre. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Irmãos, valeu a pena Epafrodito voltar para a igreja correndo riscos? Valeu. Porque trouxe a carta de Paulo e trouxe edificação. Então, veja que nós corremos riscos. Eu lhe pergunto, valeu a pena o missionário Trevor vir lá da Irlanda para a Várzea? Valeu? O irmão Leandro disse que quando ele saiu daqui só deixou 2 irmãos, ele e Geronilson. Ele veio de longe, gastando o que tinha e o que não tinha, aprendendo um idioma que não era o dele, passando vergonha, às vezes necessidade, e só salvou 2 almas, deixou aqui na igreja. 2 almas para Jesus, valeu a pena? Valeu. Então eu estou mostrando a vocês, irmãos, que vale a pena correr riscos, sofrer, se desgastar pelo Evangelho. Porque se nós pudermos fazer o mínimo para uma vida, até mesmo seja apenas um aviso, já é de grande valia. Quanto mais ser um meio de Jesus Cristo tirar uma alma da eternidade do inferno. Então, aqui nós temos esse trabalho com as crianças, tá? É um trabalho custoso, é um trabalho que tira a gente do nosso cômodo. Mas imagine uma criança dessa. Uma criança dessa que vire presidente do Brasil, que vire um pastor, um missionário, que vire quem quer que seja, uma mãe, um pai, um vizinho, um filho de Deus. Então vale a pena se desgastar pelo Evangelho. Veja o exemplo desses homens. Não descarte o exemplo desses homens. Nós precisamos ter a mente de Jesus Cristo, porque esses exemplos nos mostram que vale a pena seguir essa carreira. Irmãos, aqui também temos algumas orientações pastorais importantes. Um pastor, ele não usa todos os recursos que ele tem em mãos, porque ele tem alguns propósitos. Olha aqui, Paulo, ele disse que queria mandar Timóteo, ele mandaria em breve, não é? Mas por que ele não mandou? Porque ele tinha assuntos privados para serem tratados. E ele não informa a igreja. Mas a igreja não deveria saber? Não, não deveria. Isso faz parte, inclusive, do agir de Deus. Deus, muitas vezes, não uma, não duas, nem 3, ele omite, na verdade, ele nega atender alguns pedidos nossos e não nos dá respostas. Por quê? As razões são diversas, mas uma, irmãos, certamente é para o nosso desenvolvimento. E aqui nós temos uma outra aplicação pastoral. Às vezes é bom termos irmãos com qualidades, com capacidades distantes da nossa igreja, para que a nossa igreja cresça. Porque se nós tivermos esses irmãos sempre, pode ser que sejamos furtados da possibilidade de crescer. Deixa eu dar um exemplo. Diná toca, toca super bem. E aí, um dia Diná não pode vir. Aí vai acontecer o quê?
não vai ter música. Aí alguns irmãos aqui estão aprendendo música. No dia que Diná não vier, e esses irmãos tocarem, eles terão a oportunidade de crescerem. Então veja, irmãos, que Deus, Ele não deixa laço sem, ou cordão sem nó. Deus, Ele realmente, Ele tem um plano, e Ele não é assim, sádico, Ele não é malvado. O pastor do mesmo modo, quando o pastor, ele decide tomar ou evitar nós tomarmos algumas decisões, ou até mesmo de recebermos alguma ajuda, é para que a igreja, o povo de Deus, possa se desenvolver, possa ter a chance de caminhar esse caminho, de ter a mente de Jesus Cristo, de ter o mesmo sentimento. Então, irmãos, não ache que às vezes por não termos a ajuda que pedimos, estamos sendo abandonados, mas na verdade estamos sendo ajudados a caminhar o caminho que Deus quer. E aqui eu quero destacar também a importância dos nossos afetos. Olha como Paulo lida com os nossos afetos, os afetos dele, os afetos da igreja, os afetos dos obreiros. Olhe que tudo isso é muito importante. Um líder, ele se preocupa, um irmão maduro, ele se preocupa não apenas com o aparente, mas também com o interno. O nosso alvo, Deus não despreza o que está acontecendo internamente conosco. Deus se preocupa. Deus, ele está moldando a nossa vida, mas Ele realmente se preocupa com os nossos sentimentos. E nós precisamos ter essa mesma atitude para com os nossos irmãos. Não é porque seja um irmão que nós podemos tratar de qualquer forma. Precisamos ter um cuidado com os afetos. Eu falo isso, irmãos, mas eu falo isso como uma primeira pessoa a ser confrontada com essa verdade. Porque não é fácil nós olharmos para os afetos das outras pessoas. Porque nós tendemos a olhar para os nossos próprios afetos e desvalorizar os afetos das outras pessoas. Mas aqui, queridos, se nós queremos ter a mente de Jesus Cristo, nós se importaremos com os afetos dos outros a ponto de colocar em risco os nossos afetos. Veja que Paulo mandou Epafrodito lá novamente para a igreja, para que a igreja se alegrasse com Epafrodito. Mas será que Paulo não precisava da ajuda de Epafrodito? Será que Paulo não gostaria de ter mais alguns dias Epafrodito perto dele? Certamente que sim. Mas ele se interessava mais na situação da igreja. Irmãos, o exemplo desses três irmãos, desses três homens de Deus, deve motivar a gente a caminhar, a ter essa visão da missão de Deus, e deve também nos orientar. E aqui eu faço minha última aplicação, minhas duas últimas. Pessoas que vivem como Jesus, eu sei que vocês querem ser como Jesus, então aqui para outra razão, mas veja, nós, se realmente queremos ser como Jesus, nós precisamos deixar de lado toda desculpa. Eu falei sobre isso hoje na EBD. Nós precisamos abrir os olhos para os exemplos que Deus nos dá. E nós precisamos, irmãos, ir para onde Deus quer que nós partamos. É simples, é difícil, mas é simples. Vou dizer de um outro jeito. Eu quero que você construa uma casa para mim. Você é um pedreiro. É fácil construir uma casa? Não é. Mesmo que você seja um pedreiro. Ou eu estou mentindo, irmão Emanuel? É fácil? Não é fácil. Mas é necessário. Então, sem arrudeios, irmãos. Sem arrudeios. Nós precisamos olhar para tudo que Deus nos dá. Deus nos dá exemplos.
Deus nos dá o Espírito Santo, Deus nos dá a explicação, Deus nos dá a igreja. E nós precisamos ir, precisamos realmente partir, precisamos abrir os nossos olhos e se motivar. E aqui é a minha última aplicação, queridos. A igreja é fundamental nesse processo. Sem a igreja, nós se perderemos. Porque é onde nós conseguiremos os exemplos. Nem todos os domingos eu estou motivado para vir para o culto. Mas aí eu me deparo com o irmão Vitor, eu me deparo com o irmão Paulo Ricardo, eu vejo o serviço que a irmã Mirella presta, e aquilo ali me dá ânimo, me dá alegria. Não é só um exemplo de me cobrar, mas de ver que Deus está agindo, Deus está com esses irmãos. Às vezes, não poucas, mas muitas vezes eu peco. Eu erro o alvo, eu coloco outra coisa na minha cabeça. Aí vem minha esposa e me confronta. Mas ela é igreja. Vem um irmão e me confronta. Mas ele é igreja. Mas se eu não estiver na igreja, não tenho ninguém para me confrontar. Eu não tenho ninguém para me espelhar. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, Eu começo a me ver e achar bonito a feiura. Porque eu não tenho mais o padrão de Jesus Cristo. E qualquer coisa que eu veja e aceite, está bom demais. Mas quando eu estou com vocês, eu preciso continuar caminhando. Mas olha a parte boa, não é só uma cobrança. Quando eu estou com vocês, eu pego no ombro de vocês. Eu dou mais um passo, eu caminho mais um pouco, eu vou mais além. Deixa eu lhe encerrar essa pregação com esse exemplo. Quando eu era criança, a minha escola, ela colocou uma atividade física que era a gente sair correndo da minha cidade, lá de uma parte lá até a praia. Dá em torno de 1,5 km, 2 km. Mas eu era criança, eu nunca havia corrido, certo? Aí foi a escola toda, todas as turmas acharam bacana a ideia e foram. Foi meu primo, foi eu, foi meus colegas, foram os alunos das outras turmas e começaram. Os grandes, os fortes dispararam na frente e foram longe. Nós que éramos novos, fomos atrás, mas fomos. E fomos, e era brincando, sorrindo, e de repente nós chegamos na praia. Mas e aquela atividade, aquela dificuldade, aquela barreira que eu julgava ser intransponível, ser impossível para me alcançar? Como é que eu consegui resolver tão facilmente? A multidão de gente não permitiu eu sentir a fadiga, não permitiu sentir as dores nas pernas, não permitiu eu sentir a resistência do vento, a dureza do asfalto, não permitiu eu ficar olhando à distância, não permitiu que eu ficasse cansado ou entediado. Mas a companhia daqueles homens, daquelas pessoas, daquelas outras crianças, me estimularam, me alegraram. E eu consegui passar uma grande dificuldade. E não foi fácil não, gente. Depois eu passei uns 3, 4 dias com as pernas doendo. Mas eu consegui. A vida cristã não é fácil. Não é mole. É difícil. O alvo da gente é grande, é Jesus Cristo. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas, irmãos, Deus não deixou a gente só. Além dele estar com a gente, ele deixou esses irmãos.
Por isso nós precisamos valorizar esses irmãos e se apegar a eles com todas as nossas forças, principalmente quando nós estivermos cansados, tristes, abatidos e julgando que não temos condições, porque é abraçando a eles e vendo o exemplo deles que nós conseguiremos ir mais adiante e conseguiremos chegar lá onde Jesus Cristo quer que nós chegamos. Amém? Pois vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, louvamos ao Senhor, meu Deus, pela vida de cada irmão que está aqui, pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda a sermos unidos, a sermos exemplos uns para os outros, a ajudar aos irmãos a se levantarem e a caminharem rumo ao nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.